Eu quero deixar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Só nessas 2 últimas semanas, Deus já falou comigo 3 vezes sobre esse personagem. Então hoje, definitivamente, eu entendi que eu deveria compartilhar uma palavra sobre esse personagem bíblico que é Jonas. A palavra Jonas em hebraico significa porta-voz da paz. Que nome bonito, né? Porta-voz da paz. A gente sempre quando ouve o nome Jonas, né, a palavra Jonas é a primeira coisa que vem, né? O cara que fugiu, o cara que correu da responsabilidade. Mas o nome da palavra Jonas significa porta-voz da paz. E o livro de Jonas, ele trata da misericórdia de Deus. O tema do livro de Jonas, né, é a misericórdia de Deus para todos os povos. Ele foi escrito em aproximadamente 780 anos antes de Cristo. Amém? Então eu quero fazer a leitura do capítulo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque nos tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ok? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela tua palavra, e mais uma vez eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo possa estar nos iluminando, nos esclarecendo e nos orientando em relação a tudo que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, na certeza que o teu Espírito Santo habita em nós e que fala através de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Eu, particularmente, não gosto muito de ministrar sobre Jonas, porque sempre que Deus nos dá uma palavra, a palavra sempre, primeiramente, é para o pregador. Nós que somos pregadores, pastores, apóstolos, líderes, nós que amamos pregar a palavra de Deus, muitas vezes a gente tem aquela sensação assim que, eu entreguei o recado de Deus, esse recado era para eles, tinham que ouvir, aquela frase do Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Então eles tinham que ouvir essa mensagem foi para eles. Só que Deus nunca dá uma mensagem que é para os outros, ou que é só para os outros. Sempre que Deus dá uma palavra, primeiramente essa palavra é para nós, né? Deus nunca dá uma palavra que é para a gente ensinar os outros. Não existe isso, né? A Bíblia é bem clara quando a palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Então, sempre que Deus nos dá uma palavra, essa palavra é para todo o corpo. E principalmente para nós, né? Nós que somos líderes, que estamos à frente, principalmente nós. Então, eu particularmente não gosto de pregar sobre Jonas, porque quando Deus me dá uma palavra como essa, a primeira coisa que vem ao meu coração é reflexão. Onde é que eu posso estar errando? Onde é que eu fugi? Onde é que eu deixei de seguir a Deus? Quando foi que eu saí um pouquinho fora do caminho, né? Então são perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. E de semana passada para cá, pelo menos umas 3 vezes, Deus me chamou a atenção sobre Jonas. E Jonas foi aquele personagem, aquele profeta de Deus, aquele mensageiro de Deus, que recebeu um comando. Deus deu uma instrução, né? E qual foi a instrução que Deus deu a Jonas? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Eu me identifico com esse personagem da seguinte forma. Talvez vocês não saibam, mas quando eu e minha esposa, a pastora Patrícia, estávamos apenas frequentando a Igreja Batista da Esperança no ano de 2003, estávamos retornando para a Igreja Batista naquela ocasião, porque nós ouvimos falar de um encontro com Deus, um encontro face a face com Deus, que transformava a vida das pessoas. Naquela ocasião, a gente estava frequentando uma outra igreja evangélica, aqui em Santa Catarina, conhecido como Santuário da Família, como CI, e nós estávamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de desânimo, de incerteza. E foi quando nós ouvimos falar desse encontro face a face com Deus, que transformava a vida das pessoas, que mudava a vida das pessoas, e eu e meu pai sentimos um desejo enorme de fazer esse encontro, e ali conversando com a minha, na época, atual namorada, Patrícia, nós decidimos retornar para a Igreja Batista da Esperança, na qual eu me converti no ano de 1996, e com esse intuito de fazer esse encontro com Deus. E ali nós fizemos o nosso encontro com Deus, as nossas vidas foram completamente transformadas, Deus nos deu sonhos, Deus nos entregou promessas, Deus restaurou as nossas vidas. Eu sou muito agradecido a Deus porque eu tive a oportunidade, a minha esposa fez o encontro face a face com Deus uma semana antes do nosso casamento e eu fiz o meu encontro uma semana após o casamento. Então pensa que coisa gloriosa poder começar o casamento depois de uma revisão, né? Porque o encontro com Deus foi uma revisão. A gente teve um tempo ali de purificação, de limpeza, de restauração, de ser curado, de ser restaurado e poder começar um casamento debaixo dessa glória, debaixo dessa unção, debaixo dessa nuvem, realmente foi glorioso.
Então eu sou agradecido a Deus porque a gente teve a oportunidade de começar um casamento saudável, de uma forma correta, debaixo da direção de Deus, de um novo tempo. E naquela época, quando nós retomamos para a Igreja Batista da Esperança, foi no final do ano ainda, a gente fez o encontro em dezembro de 2003, foi feito um comunicado num determinado culto que a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, pioneira, estava procurando um casal de missionários para enviar para Nova Trento. Quando eles deram essa informação no culto, eu e minha esposa, nós nos arrepiamos todinho. E aí, a minha esposa rapidamente, ela já tinha intimidade com o Espírito Santo naquela época, eu nem sabia o que era intimidade com o Espírito Santo, apesar que já era crente, já era evangélico, frequentava a igreja, era líder de louvor, acredito que era tesoureiro também na igreja onde eu frequentava, líder de jovens, mas eu não tinha essa intimidade com o Espírito Santo que a minha esposa já tinha. E foi aonde que ela rapidamente pediu a Deus uma confirmação. Ela pediu a Deus uma palavra naquele culto. Deus, Senhor, se é realmente a tua vontade que nós vamos para Nova Trento, me dá uma palavra. E aí o Espírito Santo deu para ela exatamente uma palavra no Antigo Testamento relacionada a Jonas. Que Jonas foi chamado por Deus para ir a uma cidade chamada Nínive. E Nínive era uma cidade totalmente idólatra, né? E isso acontece aqui também na cidade de Nova Trento. Aqui, nessa cidade, existe muita idolatria. E aí, quando Deus deu essa palavra para ela, ela ficou surpresa, porque a palavra caiu como uma nuvem, né? E rapidamente ela pediu, Deus, se é tu mesmo, ela fez igual a Gideão, né? Deus, se é tu mesmo que está falando, então me dá uma confirmação agora no Novo Testamento. E aí o Espírito Santo deu para ela um texto bíblico no Novo Testamento, ela abriu a Bíblia rapidamente e estava lá uma fala de Jesus, quando Jesus disse assim, assim como Jonas foi um sinal para Nínive, etc, etc, etc. Então, ali foi uma confirmação. E aí depois a minha esposa conversou comigo e nós entendemos então que nós tínhamos um chamado para essa cidade e nós então nos colocamos o nosso nome à disposição da Junta de Missões Nacionais para nos enviar para Nova Trento. E passaram-se em torno de uns 2 meses, se eu não me engano, veio uma informação que um outro casal, também do Espírito Santo, havia se oferecido para vir para Nova Trento. E a Junta de Missões, por algum motivo, deu preferência para aquele casal. E aí, quando veio essa informação para nós, a primeira coisa que a gente pensou, provavelmente tinha um boi na linha, né? O que a minha esposa ouviu ali não necessariamente era o Espírito Santo. O coração do homem é enganoso, né? Desesperadamente corrupto, então provavelmente o coração dela naquele dia não estava plugado no Espírito e foi. Enfim, alarme falso. Foi o que a gente pensou. Mas passaram-se mais alguns meses, novamente foi anunciado num culto que a Junta de Missões Nacionais estava procurando um casal para enviar para Nova Trento, porque aquele casal que a princípio viria para Nova Trento, aquele casal ficou sabendo no meio do caminho que a cidade de Bombinhas, ou Bombas, em Santa Catarina, também estava procurando um casal de missionários. E então o casal do Espírito Santo optou por ficar em Bombinhas, porque lá era litorâneo, eles já são do Espírito Santo, estão acostumados com o mar, e Bombinhas também tem mar, então abandonaram Nova Trento e resolveram ir para Bombas. E aí então foi anunciado em toda Santa Catarina que Nova Trento novamente ficou sem pai e sem mãe, não tinha ninguém para mandar para cá. Foi aonde que mais uma vez eu e minha esposa então demos o nosso nome, colocamos o nosso nome à disposição para que isso fosse anunciado a nível nacional, que nós estávamos disponíveis para vir para Nova Trento. E essa informação foi levada adiante
e então foi acatado, né? Passaram-se alguns meses, vieram algumas exigências, nós tivemos que participar de vários treinamentos com a Junta de Missões de Santa Catarina. Foi muito legal aquele tempo, porque a gente conheceu vários missionários, conhecemos vários pastores a nível do estado de Santa Catarina, conhecemos uma senhora que ela escrevia cartas para os pastores, chamava Dona Lívia. Era uma senhora, ela é viva ainda hoje, uma senhora de uma sabedoria tremenda, onde a gente pôde aprender coisas maravilhosas com ela. Ela sempre escrevia cartas para nós todos os meses, na época da carta ainda, né? Hoje em dia não se escreve mais carta, né? Hoje agora é e-mail, é WhatsApp. E foi um tempo precioso, onde a gente conheceu várias pessoas e aprendemos muito com o pastor Paulo Solonca, que foi pastor da primeira igreja batista de Florianópolis, uma pessoa uma sabedoria incrível. Eu nunca vou me esquecer de uma frase do pastor Paulo Solonca. Ele sempre dizia assim: nunca coloque cerca no aprisco das ovelhas, melhor é ração, né? Porque se as ovelhas estiverem bem alimentadas, elas nunca vão fugir, né? Então tem pastores que preferem colocar muros, colocarem verdadeiras paredes de proteção ao redor da sua denominação, da sua igreja, tentando impedir as ovelhas de fugir, achando que fazendo assim vão conseguir impedir as ovelhas. Pelo contrário, né? Quando a gente faz assim, aí mesmo que nós estamos incentivando, estimulando as ovelhas a se rebeliar, né? Porque isso gera esse espírito de rebelião. Então, a verdade é que nós devemos deixar as pessoas livres, né? Jesus Cristo disse: eu sou a porta das ovelhas, e aqueles que entrarem por mim, entrarão e sairão e encontrarão pastagens. Então, Jesus deixou bem claro que Ele é a porta, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pastor das ovelhas e Ele é o único dono das ovelhas. As ovelhas têm liberdade para ir e para vir. É claro que é muito importante nesse tempo, isso é algo que Deus já vem ministrando no meu coração, que eu precisava em algum momento passar essa palavra para vocês. É claro que precisa haver um entendimento, uma clareza para os membros de um ministério, que a autoridade máxima depois de Jesus, é claro, sobre estas pessoas é o pastor local. Então nós precisamos se submeter ao pastor local, precisamos se submeter à direção e à visão que Deus tem dado ao pastor local. Se nós tentarmos se rebelar contra isso, ou bater de frente contra isso, nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar dificuldades. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Deus deu a ele uma direção, e se ele tivesse obedecido a direção de Deus, seria um mar de rosas. Ele iria até a cidade de Nínive, ele iria pregar a palavra, aquele povo ia se arrepender, enfim, ia dar tudo certo. Mas o Jonas pensou assim: pô, Deus, seguinte, Deus, tu não está com nada. Que negócio é esse de me mandar para Nínive? Deus, não. Isso aí é uma batata quente, isso aí é prova, é luta, é desafio muito grande. Não, eu quero ir para outro lugar. Me manda para qualquer lugar, menos para Nínive, que lá ninguém quer ir para lá. Aquilo lá é bucha, Deus, olha, escuta aqui, é bucha. Né? Então, basicamente, Jonas achou que sabia mais que Deus, né? E foi aonde que ele fugiu da direção que Deus tinha para a vida dele, e ele escolheu descer para Jope, né? Ele achou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, né? O cara ainda pagou para ir por um caminho diferente do que Deus havia apontado para ele. E então ele resolveu ir para Tarsis, fugir da direção que Deus tinha dado para ele. E foi aonde que vocês conhecem a história, eu fiz questão de ler aqui novamente. Ele acabou enfrentando uma grande tempestade.
E o pior de tudo é que nós que servimos a Deus, nós que somos homens e mulheres de Deus, sempre que nós tomamos uma decisão errada, todos que estão com a gente acabam sofrendo junto, né? Todos que estão com a gente acabam padecendo junto. Então, olha só a responsabilidade que nós temos, né? A responsabilidade que nós temos é muito grande. Eu ainda domingo eu trouxe uma palavra aqui falando sobre isso, né? Sobre a responsabilidade do cristão. A nossa responsabilidade é enorme, porque a Bíblia diz em Romanos que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A igreja, ela deve ser a resposta para o mundo. Nós estamos agora vivendo esse tempo de eleições, onde muitas pessoas acabam focando a sua esperança, a sua expectativa nos novos políticos que serão eleitos. De todo não está errado isso, porém, é bom lembrar que a nossa expectativa deve estar sempre em Deus. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não são homens de carne e osso. A esperança nossa está no Senhor. Agora, a igreja tem um papel fundamental na transformação do mundo? Tem sim, e tem muito. Por quê? Porque como nós ministramos aqui no domingo, Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. O corpo não pode, a cabeça, embora Cristo sendo todo poderoso e a cabeça do corpo, ele depende do corpo aqui na terra. Então nós precisamos realmente estar sincronizado com o cabeça, que é Cristo, para que nós possamos corresponder à direção dele para a igreja. E a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Então, a esperança para o mundo não são necessariamente os políticos. A esperança para o mundo é Cristo em nós. Amém? Uma pessoa mandou uma mensagem para mim essa semana e preocupada, demonstrando preocupação com as eleições nos Estados Unidos, porque, segundo as pesquisas, o Donald Trump, candidato cristão, candidato de preferência dos cristãos, aparentemente ele estava correndo o risco de não se eleger. E a pessoa demonstrou uma preocupação. E foi aonde que Deus me orientou a passar para aquela irmã, para aquela pessoa, 2 textos bíblicos. Primeiro, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 2, que Deus institui Deus e Deus destitui reis. Deus institui reis e Deus destitui reis. E a Bíblia também diz no Salmo que o Senhor reina sobre todos os reinos. Nas palavras de Jesus, Jesus Cristo disse que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Então, onde é que eu quero chegar? O que eu quis transmitir para aquela irmã? Deus nunca perdeu e nunca perde o controle. Se Deus permitir nesta política que sejam eleitos governantes diferentes daqueles que nós gostaríamos que fossem eleitos, seja isso a nível nacional, internacional, municipal, é bom lembrar que Deus não perdeu o controle por causa disso. Ao bem da verdade, muitas vezes nós cristãos usamos o nosso livre-arbítrio para tomar decisões erradas e votar em pessoas erradas. Mas ainda assim, Deus está no controle. E quando Deus permite um governante ruim ou um governante mau, na maioria das vezes, Deus vai usar aquele governante mau ou aquele governante ruim para tratar com o povo que optou por eleger um governante ruim. Né? A Bíblia tem uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre o espinheiro, né? E a verdade é que muitas vezes o povo merece um líder equivalente a um espinheiro, um líder espinhoso, vamos falar assim nessa linguagem, um porco-espinho, porque aquele povo não tem correspondido
à vontade de Deus, não tem se submetido a Deus. Então, todas as vezes que nós não nos submetemos a Deus, nós vamos encontrar dificuldade. Jonas não se submeteu a Deus, o que aconteceu? Teve que enfrentar uma tempestade. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, muitas vezes, Deus permite que o diabo venha infernizar a nossa vida. Por quê? Porque nós não queremos nos sujeitar a Deus. Então, Deus pode, sim, permitir que governantes maus sejam eleitos. Para quê? Para que o povo se volte para Deus. Porque se o coronavírus, se vendaval, agora aconteceu uma chuva de granizo aqui em Curitiba, se todos esses acontecimentos meteorológicos, praga de gafanhotos, se todas essas situações que têm acontecido a nível municipal, estatal e governamental, se nada disso é o suficiente para fazer com que o povo se volte para Deus e se arrependa dos seus maus caminhos, Deus vai ter que usar outras estratégias, né? E a gente vê no Antigo Testamento, muitas vezes, Deus permitiu os assírios, Deus permitiu os babilônicos, Deus permitiu os egípcios se levantarem contra o próprio povo de Deus, se oporem ao povo de Deus, causando resistência. E todas as vezes que isso aconteceu, era um sinal de que o povo havia se afastado de Deus, e Deus então precisava tratar com aquele povo, para que aquele povo se arrependesse, debaixo da palavra que está escrita em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, eu estou crendo, tendo esperança, que nessas eleições sejam eleitos governantes melhores, prefeitos melhores, vereadores melhores, que nos representem, porque cremos num Brasil melhor, cremos num mundo melhor, cremos que o Espírito Santo está se movendo sobre a terra e que Deus é o Deus que deseja restaurar todas as coisas. Mas se isso não acontecer, nós vamos saber que Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento. Deus chama os povos que terão governantes ruins. Isso é sinal de que Deus está chamando esse povo a um arrependimento. Amém? Jonas, por causa da sua dura cerviz, por causa do seu orgulho, por causa de ter resistido à voz de Deus, ele foi parar, a Bíblia diz que ele foi parar no mar. Ele trouxe prejuízo a todos que estavam com ele, até que ele... E o pior de tudo, o camarada estava dormindo, né? O povo vivendo uma grande tempestade e o camarada dormindo. Ó, vida boa, né? Que hora para dormir, né? Tem hora que a gente tem que dormir, que a gente precisa dormir, mas tem hora que a gente tem que estar acordado. Eu tenho que estar muito sensível ao Espírito Santo. Uma palavra que Deus tem falado muito comigo, que Deus sempre me lembra, aquela passagem de Cantares de Salomão. A palavra de Deus diz que o noivo bateu na porta de madrugada, e a noiva, ela não quis atender a noiva não quis atender o noivo bateu a porta de madrugada e a noiva não quis atender o noivo, ela se demorou, e quando ela resolveu atender o noivo, quando ela decidiu atender o noivo, a Bíblia diz que quando ela chega na porta, ela abriu a porta, o noivo não estava mais lá, só havia o cheiro do noivo na maçaneta da porta. E diz a Bíblia que aquela noiva, ela saiu pela cidade em busca do noivo e ela não encontrou, e o pior de tudo, ela foi espancada pelos guardas da cidade. Então isso, quem é a noiva? Quem representa a noiva? A igreja. Né? Quem representa o noivo? Jesus.
Todas as vezes que o Espírito Santo nos chama para estar com Ele, não importa o horário do dia, o Espírito Santo pode nos chamar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu preciso estar atento. Quando o Espírito Santo nos chama, eu preciso estar atento para dizer, eis-me aqui. Se eu não estiver atento, eu poderei sofrer as devidas consequências. Porque muitas vezes, quando Deus nos chama na madrugada, por exemplo, e a Bíblia diz que aqueles que de madrugada me buscam, de madrugada me encontram, muitas vezes Deus me chama para me dar uma orientação, uma direção de algo que eu vou vivenciar, eu vou enfrentar no dia seguinte. E se eu não estiver atento para receber aquela instrução, vai chegar o dia seguinte, eu não estou preparado, o inimigo vem com a armadilha dele e eu, pimba, caio. Né? Então eu preciso estar atento. Jonas recusou a voz de Deus, recusou a direção de Deus para a vida dele e acabou provocando uma grande tempestade. Todos que estavam com ele sofreram junto. E por fim, ele precisou reconhecer o seu pecado, precisou se arrepender e pedir às pessoas que estavam com ele que lançassem ele no mar. E aí, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que Jonas é lançado ao mar e Deus providencia um grande peixe. Essa palavra grande peixe, no hebraico, é a palavra Dag Gadol. Dag Gadol. Dag em hebraico é peixe e Gadol é grande. Então, um grande peixe. Deus providenciou, não é uma baleia. Né? Existem muitos pregadores que usam a expressão baleia. A Bíblia não diz que é uma baleia. A Bíblia diz que é um grande peixe. E existem também pesquisadores da Palavra de Deus que já pesquisaram mais a fundo e que afirmam que no original mesmo, em hebraico, a tradução correta é Leviatã. Leviatã é uma figura para nós, na linguagem portuguesa, o correspondente seria o crocodilo. Mas, na verdade, o crocodilo, ele é um animal dos dias de hoje. Nos dias do Antigo Testamento, naquela época, crocodilo, existia um animal marinho chamado Leviatã, que ele era uma espécie de um crocodilo gigante. Ele era um animal marinho. Ele não era o jacaré ou o crocodilo dos dias de hoje. Ele era um animal marinho, como se fosse, como que se pode se dizer, como se fosse da época dos dinossauros, né? Existiam animais marinhos que foram extintos. Então, imagina na sua mente como que um monstro do mar. Então, esse era Leviatã. O Leviatã, ele era um monstro do mar. E o Leviatã, ele é uma figura de um demônio. Ele é uma figura de um demônio que rege o mar. O mar, na Bíblia, representa, a Bíblia lá em Apocalipse, ela vai usar a expressão do mar. O mar, na Bíblia, representa os povos. Todas as nações, povos, tribos e línguas. É isso que representa o mar. Então, Satanás, ele quer ter o domínio sobre o mar. Ou seja, Satanás, ele deseja ter o domínio sobre todos os povos, nações, tribos e línguas. Então, Leviatã é uma figura de Satanás. Né? Então, quando a Bíblia diz que Leviatã, o grande peixe, engoliu Jonas, que Jonas foi engolido por Leviatã, isso no mundo espiritual isso tem um significado profético. Leviatã, que é a figura de Satanás, ele é uma representação do orgulho, uma representação da soberba. O que foi que derrubou Satanás? O que foi que fez com que Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, caísse do céu? Foi o orgulho. Então, Leviatã é uma simbologia de Satanás, uma simbologia do orgulho. Né? Então, assim como foi o orgulho, a soberba, o desejo de querer ser maior do que Deus, o desejo de estar no lugar de Deus,
foi o orgulho que derrubou Adão e Eva ali no Jardim do Éden, quando Eva desejou ter o conhecimento do bem e do mal, né? Desejou ter o mesmo conhecimento de Deus. Foi isso que derrubou Eva, foi isso que derrubou Satanás. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que nem todo conhecimento é saudável. O conhecimento saudável é o conhecimento que ele é direcionado pelo Espírito Santo. Como assim, pastor? Por exemplo, hoje nós temos uma cobertura espiritual, nós temos uma visão para o nosso ministério. Então, eu preciso estar debaixo da direção que Deus está apontando, o caminho que Deus está nos apontando. Se eu começar a dar tiro para tudo que é lado, começar a absorver informação de tudo que é lugar, de tudo que é tipo de conteúdo, eu posso me perder, isso é perigoso. Eu tenho que dar uma preferência para aqueles que estão na mesma nuvem, debaixo da mesma direção que nós. Por quê? Porque senão eu posso me perder. Estão me entendendo? Então, é perigoso. O conhecimento, o excesso de conhecimento, a Bíblia diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Então, o excesso de conhecimento, se não for direcionado, ele é perigoso. Então, eu preciso estar atento a isso. Aqui foi o orgulho que derrubou Jonas. Então, tem muitas formas de orgulho que nos derrubam. Existe o orgulho de não querer perdoar uma pessoa, né? Quando eu sou ofendido por alguém e eu, em vez de oferecer outra face, em vez de caminhar outra milha, né? Em vez de ficar calado e mudo como uma ovelha foi levado aos tosqueadores, Jesus, e não abriu a sua boca, mas eu quero revidar, eu quero botar para fora os meus sentimentos, né? Eu não sei engolir, isso é um orgulho, né? Quando eu não perdoo uma pessoa, isso é orgulho. Quando eu me acho superior a uma outra pessoa, isso é orgulho. Quando eu não quero me submeter à direção de Deus para a minha vida, isso é orgulho. Quando eu tenho dificuldade de me submeter a uma autoridade, isso é orgulho, né? Quando o Espírito Santo manda eu ir para a direita e eu quero ir para a esquerda, isso é orgulho. Então, eu posso dizer que eu posso me considerar teólogo, né? Porque já são tantos anos servindo a Deus. Eu tenho uma teologia. A minha teologia é que o principal pecado da Bíblia é o orgulho. Embora a Bíblia diga que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu acredito que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, mas a raiz do pecado é o orgulho, né? Porque lá no céu, o que derrubou Satanás foi o orgulho, o desejo de querer sentar. Subirei no mais alto trono, subirei no lugar de Deus e serei semelhante ao Altíssimo, né? E aqui na terra, Satanás usou a mesma estratégia. Quando Eva olhou para a fruta do conhecimento do bem e do mal, ela desejou aquela fruta. Por que ela desejou? Porque Satanás disse para ela: o que foi mesmo que Deus te disse? Deus disse que se eu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu serei igual a Deus. Então, Satanás ali, como é mesmo que Deus te disse? E basicamente Satanás induziu Eva, né? Estimulou ela. Satanás era um excelente vendedor, né? Persuadiu ela a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o pior de tudo, ela deu para o marido e o marido também comeu. Então, eu vejo que o fato de Jesus Cristo, ao meu ver, o maior ensinamento de Jesus Cristo é a humildade. Ele disse: aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por que o maior ensinamento de Jesus precisou ser a humildade? Por que Jesus, embora sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz? Por que Jesus precisou ser tão humilde e ensinar sobre isso? Porque o antídoto para o orgulho é a humildade. A única coisa que pode neutralizar o efeito do orgulho é a humildade. Não existe outra forma, né?
Então, só tem um jeito de nós sermos bem-sucedidos nessa terra. Nós precisamos nos tornar peritos em humildade. Peritos em humildade. Eu recomendo, comprem livros que falam sobre humildade. Eu tenho pelo menos os 2. Mas, se você tiver condições de comprar 2, 3, 5, estudar na Bíblia todas as passagens que falam sobre humildade, nós deveríamos nos tornar peritos em humildade. Porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quer ser honrado por Deus? Não por Satanás, por Deus, né? Nós temos que aprender sobre esse assunto. Então, eu quero finalizar essa mensagem dizendo que eu estou pregando para mim, todinho para mim essa palavra, e se servir para alguém, né? Pega para você também. Porque eu confesso que passei uns dias aí, enfrentei uns dias aí muito difíceis. Vesti o chapéu, né? Eu enfrentei uns dias meio difíceis aí, porque em algum momento, eu saí fora do caminho. Em algum momento, o inimigo criou uma estratégia e conseguiu confundir a minha mente, e eu, por um momento, acabei me afastando um pouco do centro da vontade de Deus. Porque não é apenas andar no caminho, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E se eu me afastar do centro da vontade de Deus, eu posso ter sérias consequências. Então, mas glórias a Deus que sempre vai providenciar, né, um grande peixe. E o encontro com Deus que nós vamos ter nos próximos dias, o encontro com Deus, ele equivale, né? Equivale a essa situação de promover para as pessoas 3 dias de reflexão. Jonas precisou parar 3 dias na barriga do grande peixe, porque ali ele teve um encontro com Deus. Ali foi onde que ele clamou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele gritou lá de dentro da barriga do peixe, e foi aonde que ele se encontra com Deus ali dentro daquele peixe, e ele encerra a fala dele ali dentro do peixe, no versículo 9, ele vai dizer: mas eu com cântico de ações de graças oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação, e o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E aí você sabe que Jonas então vai e volta a cumprir o seu propósito, pelo qual Deus havia o designado. Então, ali ele promete pagar os seus votos e cumprir com a promessa, com o propósito de Deus para a vida dele. Mas ele precisou ter um encontro com Deus, né? Então, a importância de termos um encontro com Deus. Lembrando que eu não preciso necessariamente fazer um retiro de 3 dias para ter um encontro com Deus. A vontade de Deus é que eu possa todos os dias me encontrar com Ele, né? Aquela velha história de Maria e Marta, né? Maria escolheu a melhor parte, ao qual não lhe será tirada. Satanás, ele trabalha árduo, ele trabalha pesado para transformar todos nós em verdadeiras Martas. Preste atenção que eu quero encerrar essa palavra com essa fala. Satanás trabalha pesado para nos transformar em Martas. Se ele puder manter você escravo do teu trabalho, olha, ele venceu a todos nós. Então, a Bíblia diz: inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá o sono. Tem tradução bíblica que diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, aquele que serve a Deus, ele pode até ser uma pessoa diligente, como eu preguei aqui no domingo. Ele pode e deve ser uma pessoa diligente, trabalhadora, esforçada, mas não pense essa pessoa que é pelo esforço dela, pelo muito trabalhar, pelo muito se dedicar, que ela vai conquistar as coisas, porque não é, né? É pela força que vem do Senhor, é pela força que vem do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que estar sincronizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, recebam essa palavra, que o Espírito Santo complete a obra, né? E orientando
em relação a todas essas palavras que foram pronunciadas. Eu quero orar por vocês, amém? Eu orar por todos nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, quero te louvar por essa palavra, Senhor. E no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos fortaleça na força do teu poder. Que o teu Espírito Santo nos oriente. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Pai. Sabemos que estamos vivendo dias de guerra e que Satanás está à espreita, tentando achar uma brecha, tentando achar uma oportunidade. Ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer nos matar. Mas nós te pedimos, nós rogamos a ti, Pai. Nós rogamos a ti. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, intercede por nós. Assim como Jesus orou por Pedro, para que Pedro não tropeçasse, não caísse. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, intercede por nós, intercede com gemidos inexprimíveis, para que nós não venhamos tropeçar, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos nos desviar dos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter fiéis, em obediência total à visão que o Senhor tem para as nossas vidas, à direção que o Senhor tem para as nossas vidas, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.